Bom dia, caros alunos de Direito e Solução de Conflitos. Estou gravando aqui uma videoaula, acredito que ela vai ser até curta, mas é uma videoaula sobre algumas questões que nós abordaríamos no dia 16 de março, foi segunda-feira passada. Para amanhã eu estou estudando a possibilidade, amanhã, dia 23 de março, estou a estudar a possibilidade de fazer uma apresentação ao vivo pelo Hangouts Meet, ou eu vou gravar novamente uma aula para vocês, assim como eu estou fazendo agora, ok? Nós estamos vendo fontes do direito, né? Então, nós tínhamos parado em costume, né? Em que eu falei para vocês que o costume exige um aspecto, exige o seu uso constante, público e restrito, e a firme convicção, a firme crença de que aquela prática, aquela conduta está de acordo com a legislação vigente, tá? Que é o aspecto psicológico. Existem algumas espécies de costumes. A principal é a segundo a lei. Segundo a lei é quando a própria lei permite a aplicação dos costumes. Isso está em todos os códigos, principalmente no Código Civil, quando diz que o costume, algumas regras serão regulamentadas de acordo com o costume do lugar. Tá? Isso acontece muito. Né? É o costume segundo a lei. Um exemplo que está aqui, né, o artigo 100 do CTN, o Código Tributário Nacional, que as normas complementares são as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Então, práticas não é lei. Né? Então, algumas práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas são consideradas costumes. É uma fonte do direito, tá? Praeterlegem é um costume e que amplia, na verdade, o preceito de a lei. É uma conduta paralela, paralela à lei. Né? Não prevista em lei, mas também não proibida por ela. Né? O exemplo claro que eu já dei várias vezes para vocês em sala é o cheque pós-datado. Não há, apesar de ele ser pagamento, ordem de pagamento à vista, ele não considera-se nesse em específico momento não considera-se como algo fora da lei. Eu considero pós-datado. E aí, quando eu tenho um cheque pós-datado, ou seja, um cheque em que eu datei a partir da emissão para depois, esse cheque nesse momento ele não pode ser exigido. Isso é um costume jurídico. Tanto que, se for exigido, pode ser passível de indenização por dano moral, tá? Contra o devedor, contra quem depositou, não contra o banco. Porque o banco, como é uma ordem de pagamento à vista, se houver fundos, o banco vai compensar normalmente em qualquer data, respeitando-se a data da emissão, ok? E nós temos também uma outra espécie de costumes que é o contra-lege, é o contra a lei, né? É quando contraria um disposto específico na lei, né? Exemplo, passar o sinal vermelho em determinados horários, né? É um costume, é contra a lei passar por sinal vermelho, né? Óbvio. Porém, em determinados locais é um costume e eu posso, pode inclusive servir de matéria de defesa. Costume geralmente serve como matéria de defesa, né? Então, se eu for pega, se houver uma multa se eu receber uma multa por ter ultrapassado o sinal vermelho, já pressupondo também que isso não tenha dado nenhum outro tipo de problema, porque pode ser que eu ultrapasse o sinal vermelho e eu abarroe, e eu venha a colidir com um veículo. Bom, ultrapassei o sinal vermelho em um determinado horário, eu posso, até pelo horário, pelo local, eu posso alegar como matéria de defesa o costume, tá? Bom, doutrina. Doutrina, na verdade, é o quê? É o resultado de pesquisas, de análises de juristas, tá? De pessoas que estudam o direito, certo? São as análises, são as teorias,
as correntes teóricas, os comentários à lei, de pessoas que estudam o direito. Então, não é a lei em si, não é costume, mas a doutrina é uma fonte muito importante do direito, porque ela pode, hoje inclusive, até como uma espécie de intervenção de terceiro, que a gente chama de amicus curiae, ela pode servir de direcionamento para os projetos de lei. E é o que acontece. Então, os projetos de lei, vamos colocar o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016. Ele é de 2015 e entrou em vigor em 18 de março de 2016. Esse novo CPC foi fruto de inúmeras discussões doutrinárias. Tá? Silva, Maria Helena Diniz, né, assim conceitua. O resultado do a doutrina é o resultado do pensamento sistematizado sobre determinado problema, com a finalidade de ensinar, impondo uma ortodoxia, ou seja, um pensamento tido como correto, por determinado ponto de vista ou de um grupo. Tá? Então, numa forma bem simplista, doutrina são os livros que a gente estuda, dos autores. Né? Doutrinadores muito famosos. Silva, Carlos Roberto Gonçalves, Maria Helena Diniz, Miguel Reale, Pedro Lenza, Marinoni, Washington de Barros. Eu estou falando de alguns aí do direito civil, né? Não de outras áreas, né? Que a minha área é civil. Alguns exemplos aí, Pablo Stouze, Carlos Roberto Gonçalves, que são mais novos, Cristiano Chaves, Rogério Sanches é um doutrinador muito conhecido e midiático agora também, né? Muito bom em direito penal. Então, doutrina é o quê? Quando esses operadores do direito sistematizam uma determinada matéria e analisam as legislações e as outras fontes do direito para fazer uma conexão com o contexto, com o nosso atual contexto. Aqui eu coloquei embaixo para vocês alguns doutrinadores, alguns dos primeiros doutrinadores, né, de direito romano, Caio, Papiniano, Paulo, Ulpiano e Modestino. Depois nós temos a jurisprudência, juris, legislação. Prudência vem de algo prudente, vem de algo sensato. Então, o que é a jurisprudência? Conjunto de decisões dos tribunais, resultantes da aplicação de normas a casos semelhantes. Então, a jurisprudência, gente, são as decisões dos tribunais. Qualquer decisão do tribunal, tá? Então, são um conjunto de decisões uniformes. Ok, mas qualquer decisão do tribunal é considerada uma jurisprudência. E quando ela está em consenso, vamos dizer assim, né, com outros com a mesma temática, em consenso pela mesma temática, né? Quando o tribunal decide de forma semelhante para o mesmo tema, eu tenho o que a gente chama de jurisprudência de uma forma completa, tá? Então, jurisprudência são as decisões dos tribunais. Elas são extremamente importantes, nós vamos ver ao longo do curso todo, né? Vocês vão ver, mas elas são extremamente importantes porque elas norteiam, apesar de elas não serem a lei, elas norteiam a interpretação da lei, tá? Em tese elas não podem, elas não podem criar lei, mas elas criam verdadeiros precedentes para alterar a lei. Outra fonte do direito são os princípios gerais de direito, né? Princípios gerais de direito são os nortes, são os direcionamentos que o direito possui. Eu vou ler para vocês. Enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, quer para a elaboração de novas normas, quer para a sua aplicação. Cobrem tanto o campo da pesquisa do direito quanto a própria pesquisa pura, né? Princípios gerais de direito são princípios gerais, né? Pelo próprio nome diz, são genéricos. Existem alguns princípios específicos de cada matéria, de cada ramo do direito, vamos dizer assim, né? Porém, os princípios gerais de direito direcionam todo o direito geral,
Então, eu vou dar aqui alguns exemplos, eu não sei se eu coloquei aqui alguns. Aqui eu coloquei só alguns específicos, mas eu vou dar outras. O princípio da presunção de inocência é um princípio geral de direito. Presunção de inocência. Ninguém é considerado culpado até que tenha um trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, até que a sentença penal condenatória não tenha mais nenhum recurso cabível contra ela. Né? O princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da liberdade, o princípio da igualdade, o princípio do direito à vida, o princípio da função social da propriedade. Hoje em dia a propriedade ela não é absoluta, não posso exercer propriedade de forma absoluta se ela não exercer uma função social. Vocês ainda vão ver isso. Existem vários princípios. Né? O do pacta sunt servanda, que é um princípio de que nós somos pacta sunt servanda, nós somos escravos do que nós pactuamos, ou seja, se eu celebrei um contrato, eu não posso depois me miscuir, me negar a cumprir. Né? Existem vários princípios que estão no direito, e aos poucos nós vemos muitos. Muitos desses princípios estão no artigo 5º da Constituição Federal, que fala sobre os direitos, que dispõe sobre os direitos e garantias individuais. Tá? Do ser humano, tá? O princípio da liberdade, da igualdade, o direito à vida, esse princípio da presunção de inocência, da função social da propriedade, o princípio da boa-fé, nós temos sempre que tratar como lealdade e boa-fé. Estava tentando lembrar de alguns outros princípios, agora eu não lembro de cabeça. Bom, existem inúmeros. Tá? Inúmeros. Princípio do direito à herança, quando existente, enfim, são inúmeros ao longo da legislação. Tá? Uma outra fonte do direito é a equidade. Equidade está para a justiça social. A equidade, na verdade, é considerada para alguns autores ela é considerada fonte, para outros ela é só considerada como norma de integração. O que é isso? O juiz, vou colocar aqui, o juiz só pode decidir por equidade nos casos, primeiro, nos casos previstos em lei. Existem muitas leis, nós vamos ver, tá? Semana que vem nós vamos ver sobre os métodos interpretativos, né? Existem muitos, existem na legislação muitas questões sobre equidade, tá? Por quê? Porque quando nós falamos, nós nos referimos ao artigo 4º, né, da Lei de Introdução ao Código, às normas do direito brasileiro, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, costumes e princípios gerais de direito. E quando não houver nenhum desses, o juiz pode decidir por equidade, porque o juiz não pode simplesmente não decidir. O caso que chegar a ele, ele tem que decidir. Né? Mas se não tiver nenhuma norma, nenhuma fonte do direito sobre aquilo, ele pode decidir por equidade, que é o quê? A justiça social, é o alcance de um contexto social dentro de um caso concreto. Tá? Bom, se nós estamos aqui, nosso componente curricular é sobre teoria geral do direito e mediação, arbitragem, conciliação. Né? A lei da arbitragem, a Lei 9.307 de 96, dispõe que a arbitragem pode ser de direito ou de equidade, podendo o compromisso arbitral conter uma autorização para que o árbitro julgue por equidade, se as partes aceitarem, tá, gente? Se não for por lei, a equidade na arbitragem só ocorre se as partes efetivamente aceitarem. Bom, na verdade, as normas jurídicas, nós já falamos sobre elas, né? Principalmente sobre a legislação. As normas podem ser constitucionais ou infraconstitucionais quanto à hierarquia. Nós vimos a pirâmide de Kelsen, então elas podem ser de nível constitucional, por exemplo, tratados internacionais de direitos humanos que passem pelo processo de emenda constitucional.
né? Que pode ser supralegal ou pode ter hierarquia constitucional, e as normas infraconstitucionais, abaixo da Constituição. Porque todas têm que obedecer à nossa Constituição Federal, tá? É o nosso princípio da simetria também. As normas também podem ser de acordo com a natureza, com o seu conteúdo. Elas podem ser materiais, também chamadas de substantivos. Substantivas é aquelas que definem o conteúdo, definem direitos e deveres e definem as próprias relações jurídicas entre si. Mas as normas jurídicas podem também ser processuais, também chamadas de adjetivas. É o direito processual, elas regulam o modo como um procedimento vai ocorrer dentro do processo, dentro do poder judiciário. Então, o Código de Processo Civil. Coloca o que tem dentro do Código de Processo Civil? Todo o procedimento, todo o procedimento de um processo. Quando que começa um processo? Quais são as partes legítimas para entrar e para se defender naquele processo, né? Quem são os envolvidos no processo? Como que se desenrola o processo? Começa como? Começa com uma petição inicial, depois vai para a citação do requerido, depois vai para as alegações. Todo esse procedimento são normas processuais, porque se referem ao processo em si, ao procedimento, né, em si. Quanto à aplicabilidade, as normas podem ser autoaplicáveis e não autoaplicáveis. As autoaplicáveis são aquelas normas que independem da edição de qualquer norma. Tal qual elas estão publicadas, eu já posso aplicá-las. Tá? Exemplo, aquelas normas que o próprio direito já está dizendo que ela pode ser aplicada, já está, é uma norma que no final da lei coloca-se que ela começa a vigorar no momento de sua publicação, por exemplo, e o conteúdo dela já faz com que você possa aplicá-la, né? Por exemplo, o direito à vida. Eu não preciso de nenhuma regulamentação para entender que o direito à vida é uma norma autoaplicável, né? Agora, existem normas que dependem de uma regulamentação. Essas normas são as que a gente chama de não autoaplicáveis. Dependem de regulamentação ou de complementação. Então, existem normas que dependem de complementação. Exemplo, o artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal diz que o Estado vai promover a defesa do consumidor na forma da lei. Então, assim, eu tenho o direito da defesa do consumidor, mas se é na forma da lei, e a Constituição foi promulgada em 1988, e o Estado vai promover a defesa do consumidor na própria forma da lei, quer dizer que ainda não existia essa lei. Só 2 anos depois é que veio, em 1990, o Código de Defesa do Consumidor. Né? Depende de uma complementação. Ou existem também normas que dependem de regulamentação, que vão detalhar especificamente aquele direito. As normas quanto à sistematização podem ser constitucionais, que servem de fundamentos para gerais, para todas as outras, que é o que está na Constituição Federal. As normas também podem ser codificadas, são os códigos. É um conjunto orgânico, ou seja, um conjunto em que as partes dialogam de normas relativas a determinados ramos do direito. Então, por exemplo, o Código Civil. O Código Civil determina todos os regramentos específicos e possíveis, entre aspas, sobre o direito civil. Direito da personalidade, pessoa física, pessoa natural, pessoa jurídica, obrigações, direito das coisas, que são os bens, direito das sucessões, direito de empresa, coloca tudo ali, orgânico, porque um dialoga com o outro e geralmente um artigo pode se vincular a outro. Leis esparsas, ou também chamadas de extravagantes, são aquelas leis editadas que não estão dentro dos códigos, mas elas são leis que são fora do código, mas para regulamentar algum tema. Exemplo, lei de execução fiscal. Regulamenta o que? A execução de algum tributo pela fazenda pública. Uma lei esparsa. Estatuto do idoso.
É uma lei esparsa, que se bem que hoje ela é considerada, né, um todo orgânico também. A lei de locações, a lei 8.245, é uma lei que trata de um tema específico, locações. E nós temos também as leis consolidadas, que são aquelas resultantes da reunião de várias leis esparsas que tratam de determinado assunto, mas elas não formam um todo orgânico, né? Exemplo, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. As normas quanto à obrigatoriedade delas serem obedecidas, vamos dizer assim, ou não. As normas podem ser de ordem pública, que nós também chamamos de normas cogentes. Imperativas ou cogentes, mas a gente usa muito, vocês vão muito ver ao longo do curso normas cogentes, que são normas de ordem pública. São aquelas normas que não podem ser modificadas por convenção dos particulares. Eu não posso mudar. Eu coloco até um exemplo aqui, o pagamento do IPTU pelo proprietário do imóvel. Eu não posso mudar isso. Se eu tenho um imóvel locado para outra pessoa, essa pessoa que está no meu imóvel, se ela não pagou o IPTU, vocês acham que o poder público vai atrás dela, que é o locatário? Não, vai atrás de quem? Eu, que sou proprietária. É uma norma de ordem pública, não vai mudar. Eu não posso mudar. Eu posso até colocar no meu contrato de locação que quem vai pagar o IPTU é o locatário. Agora, se ele não pagar, a Fazenda Pública não vai atrás dele, vai atrás de mim. Eu sou proprietária. Ok? Normas de ordem pública. E normas de ordem privada são aquelas em que as partes podem estabelecer determinadas regras, né? Tudo de acordo com o que a lei permite ou não proíbe, né? Existem alguns doutrinadores que dizem que todas as normas são de ordem pública, porque todas emanam do Estado. Porém, nós vamos ver, existe uma fonte que é a fonte negocial. Fonte negocial hoje são os contratos. E o artigo 190 do CPC, vocês vão ver, existem. As partes hoje podem alterar alguns negócios processuais, jurídicos processuais, alguns prazos, por exemplo. Então, nós temos ordens de normas que são permissivas, aquelas que eu posso alterar. Geralmente em contrato, geralmente em casos sinalagmáticos, bilaterais, privados, em que as partes têm direitos e deveres, mas isso não interfere na ordem pública. Bom, as normas podem ser federais, se forem feitas pela União, e quando nós estudamos, gente, lei, nós estudamos lei federal. No curso de Direito, é uma ou outra lei estadual que a gente estuda. A gente estuda mesmo o quê? Lei federal. Constituição é lei federal. Lei tal é lei federal. Código Civil, Código Penal, não sei o quê. Tudo é lei federal. Lei de locação, lei federal. Né? E as leis federais, nós colocamos geralmente o nome o número da lei ou o nome popular da lei. Por exemplo, Lei da Violência Doméstica. Aí vai ter lá o número da lei, né? Lei dos crimes hediondos, e aí tem o número da lei. E quando o primeiro site, quando a gente coloca no Google, o primeiro site é o do Planalto. Geralmente o primeiro site é o site do Planalto, é neles que vocês vão clicar. E o site do Planalto é, óbvio, federal. Né? Então são leis federais. Né? Nós temos leis federais, leis estaduais, municipais e distritais, se forem pelo distrital, porque é Distrito Federal. Tá ok? Distrital é para o Distrito Federal. Tá? Que o Distrito Federal, inclusive, engloba o quê? Ele abarca competência, vocês vão ver isso em constitucional, ele abarca a competência do estadual e do municipal junto, tá? Ele é sui generis. Nesse caso, gente, nós vimos as fontes do direito, as fontes principais, lembrando das fontes negociais, ok? Que são essas fontes do direito específicas para estabelecer negócios entre as partes, ok? Agora nós vamos para nós vamos agora para o direito como sistema. Depois nós vamos para a vigência, né? O direito como um sistema. Direito é um conjunto de elementos ligados harmonicamente, né? Então, há autores que entendem que ele é um sistema, há autores que entendem que ele é um ordenamento, né?
Ordenamento no sentido em que há relações dialéticas. Miguel Reale entende, né? Que o direito é um ordenamento, inclusive nós falamos como, no ordenamento jurídico brasileiro, não sei o quê, não sei o quê. Ordenamento no sentido de que é uma ordem, de que existe relações dialéticas em que as leis conversam e dialogam entre si, né? Porém, eu já vou aqui para a teoria dos sistemas de Niklas Luhmann. O direito muitas vezes não é considerado como um conjunto ordenado, como um ordenamento, né? De um ordenamento lógico, coerente de normas jurídicas, né? O direito muitas vezes é visto, é dotado de coesão, as normas são coesas, né? São ligadas, são vinculadas, mas por diversas causas, né? Não simplesmente porque elas dialogam entre si. Por isso que muitas vezes o direito é considerado como um sistema em que as partes muitas vezes não conversam, não dialogam entre si, né? Eu não apresento muitas vezes um todo coerente, né? Existem algumas questões que nós vamos ver interpretação em que a lei fala uma lei fala uma coisa e uma outra lei fala outra. Ora, e aí, o que eu faço? Né? Se eu tenho uma lei que fala uma coisa, eu tenho a outra lei que fala outra coisa totalmente diferente. Então, é coerente? Não. Não. Então, é a teoria dos sistemas defendida por Niklas Luhmann. Ok? Bom, os atributos das normas jurídicas, né? Ou seja, elas são dotadas do quê? Elas são dotadas de validade. As normas jurídicas devem ser válidas, tá? Elas devem ser válidas material e formalmente. Ou seja, elas devem ser produzidas pelo órgão competente, né? E de acordo com o procedimento específico. Então, por exemplo, eu quero alterar a Constituição Federal. Existe um órgão competente para alterar a Constituição Federal, e existe um procedimento competente para alterar a Constituição Federal. Eu não posso alterar a Constituição Federal sem uma autoridade competente, um poder competente, e sem um procedimento específico, tá? Toda vez que são elaboradas as normas, cada norma, vocês vão ver em direito constitucional a partir do artigo 59 da Constituição Federal, cada norma tem uma espécie de elaboração, de procedimento para ser elaborada, tá? E tem que ser respeitado, senão há vício de forma, há vício de validade, há vício de iniciativa, ok? Bom, nós vamos ver um pouquinho mais sobre a vigência. Vigência é o tempo em que aquela lei vai ficar vigorando, vai ficar tendo validade, tá? Em tese, uma lei é criada com vigência indeterminada. A exemplo, eu faço um paralelo com o contrato de trabalho. O contrato de trabalho, em tese, é com prazo indeterminado. O contrato de trabalho é por prazo indeterminado. Porém, existem alguns contratos de trabalho que já são por prazo determinado. Assim também é a lei. Em tese, ela tem validade indeterminada. O Código de Processo Civil, que nasceu em 2015, começou a vigorar em 2016. Ele teve um ano aí de prazo. Então, ele tem uma validade indeterminada. Quando que eu vou ter outro código? Sabe quando foi o nosso último Código de Processo Civil? Antes de ter esse? 1973. Pior foi o Código Civil, que começou a vigorar esse novo nosso em 2002. Né? Foi publicado, né? O último era de 1916, ele durou quase 100 anos. Tá? Então, não tem uma validade determinada. Tá? Quando há a publicação de uma lei, embaixo vocês vão notar, peguem uma lei, coloquem no Google lá, Código Civil, por exemplo, ou Código de Processo Civil. No final da lei está lá assim, esta lei entra em vigor, e aí tem lá. Ou ela entra em vigor de forma imediata, então já está escrito assim nela.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Quer dizer que, assim, publicou, ela já está tendo validade. É o que a gente chama de incidência e validade imediata, tá? Porém, existem algumas leis que, para vigorar, há um prazo aí entre a publicação da lei e entre o início dessa vigência. Por quê? Porque às vezes as pessoas têm que se adaptar, se adequar. A Lei Geral de Proteção de Dados mesmo, né? Ela, agora eu não lembro de cabeça, mas salvo engano, agora ela já entra em vigor. Teve um prazo. O Código de Processo Civil, ele foi publicado em 16 de março de 2015. Ele começou a vigorar em 18 de março de 2016. Ele teve um ano, tá? Por quê? Porque tinha um ano para que as pessoas se adequassem ao novo procedimento. Esse período entre a publicação da lei e aí, o início efetivo da vigência é chamado de vacatio legis, a vacância da lei. Né? É quando ela foi publicada, mas ela ainda não está apta a produzir os seus efeitos. Ela vai demorar. Mas isso é se a lei diz. Né? Com isso a gente não tem que se preocupar. Por quê? Porque a própria lei diz qual é o prazo. Esta lei entra em vigor em 120 dias de sua publicação. Esta lei entra em vigor 180 dias da sua publicação. Geralmente colocado em dias, tá? Ou em anos. Geralmente. Nós vamos voltar depois para a vigência, tá bom, gente? Vamos nos ater um pouquinho mais a ela. Tá? Eficácia é a efetividade social, é a aptidão de uma norma produzir efetivamente, ter efeitos, né? Por quê? Porque muitas vezes a lei existe, ela está vigorando, mas as pessoas entendem como ineficaz aquela lei, tá? Isso pode acontecer? Pode, né? Embora ela seja imperativa, ela seja de conhecimento e de comando obrigatório. Também temos as normas constitucionais de eficácia plena, aquelas que produzem os seus efeitos desde a entrada em vigor da Constituição. Aquela de aplicabilidade imediata, né? Exemplo, medida provisória. O artigo 62 da Constituição diz que medida provisória você pode, em caso de relevância e urgência, o presidente vai poder adotar medida provisória. Com força de lei, devendo submeter de imediato ao Congresso Nacional. Eficácia plena. Eu não preciso de nenhuma regulamentação específica para eu aprovar, para eu regulamentar. Nós temos também normas de eficácia contida. Eficácia contida é aquela norma que ela é plena. Tá? Ela é imediata, aplicabilidade direta e imediata. Porém, pode ser que ela tenha alguma restrição. Geralmente, a lei de eficácia contida, ela tem escrito embaixo assim, salvo disposição em contrário, salvo disposição em lei, né? Exemplo, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção, salvo se as invocar para se eximir de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei, salvo, né? Então, eu tenho uma aplicabilidade ampla, né, imediata e restrita, mas eu posso conter essa lei. E nós temos a de eficácia limitada. A de eficácia limitada é aquela que a lei ainda vai realmente ser produzida. Tá? É dependente de complementação ou regulamentação. Ela ainda vai ser produzida. A lei disporá, a lei regulamentará, né? Então, quando diz que a lei regulamentará alguma coisa, quer dizer que ela ainda não tem a sua eficácia garantida, tá? Nós estávamos falando da vigência. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia voltar um pouquinho, falar um pouquinho dela? A vigência da lei, então, ela pode ser imediata. Se ela não for imediata, a própria lei vai dizer que é uma data específica. Mas se a lei silenciar, não escrever nada, porque pode ser que lá embaixo da lei, vocês olhem, exista alguma lei que não tenha lá a data da publicação, a entrada em vigor. Vocês falam, mas e aí? E aí que, no silêncio,
se a lei não dispuser de outro modo, a lei entra em vigor no Brasil 45 dias após a publicação. E se ela for vigorar para o exterior, 3 meses após a publicação. Certo? Então, é 45 dias no Brasil ou 3 meses após a publicação no exterior. Para a vigência, inclui-se o dia da publicação, inclui-se o último dia do prazo, tá? Não é importante se cai em feriado ou em fim de semana, embora é em dia útil que ele inicialmente passe a ter uma amplitude. E quando que uma lei termina a sua vigência, né? Quando que uma lei se acaba, vamos dizer assim, né? Bom, primeiro, ela acaba quando há a revogação, ou seja, quando ela é revogada, tira-se a vigência, tira-se a eficácia normativa dessa lei, tá? Ela deixa de ter vigência quando ela é revogada ou ela é substituída por outra. Ou após o término do prazo da vigência para a lei temporária. Lei temporária, que aquela tem prazo para iniciar e para terminar. Terminou aquele prazo, ela não tem mais vigência. E aí o que aconteceu dentro do prazo em que ela vigorou vão ser regulados de acordo com ela. A revogação, então nós temos por término do prazo e por revogação. Revogação, ela pode ser total ou parcial. A revogação total de uma lei é chamada de abrogação. Gente, vocês nunca mais vão esquecer abrogação e derrogação, tá? Porque vocês vão usar muito isso. A abrogação é a revogação total de uma norma. O exemplo claro que eu falo sempre é o CPC, o Código de Processo Civil. Ele ele foi publicado em 2015 e ele revogou expressamente o CPC, o Código de Processo Civil de 1973. Só em um pedacinho que ele ainda continua, mas isso não vai ser tratado aqui, tá? Isso vocês vão ver no direito das obrigações. Mas, fora esse parênteses, o CPC de 2015 revogou totalmente o CPC de 1973. Ele revogou, tirou de vigor um para colocar um outro no lugar. A derrogação é a revogação parcial daquela lei, né, de uma norma. Geralmente é quando eu revogo, é quando eu tiro apenas alguns artigos da lei, porque a lei é feita por artigos ou por incisos. Artigos, e os artigos são subdivididos em incisos e parágrafos. E alíneas, que são as letrinhas A, B. Muitas vezes, há uma lei para revogar alguns artigos de uma lei, né? Exemplo, a Lei 12.036 de 2009 revogou alguns artigos da Lei de Introdução ao Código Civil, ainda chamando de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, a parcial é quando eu tenho uma lei que não revoga uma outra lei inteira. Ela revoga alguns artigos daquela lei, ou alguns incisos daquela lei, ou alguns parágrafos de alguns artigos daquela lei. Tá? É a parcial, que não é a lei inteira. Tá? Mas a revogação, isso é a revogação expressa. A revogação também pode ser tácita. Tá? O que é a revogação tácita? É aquela em que não há algo expresso, mas que nós pressupomos que há uma revogação. Bom, em tese, esses critérios de vigência, nós vamos ver melhor quando nós estudarmos, que é a semana que vem, a hermenêutica, né, que é a teoria da interpretação jurídica. Tá? Critério hierárquico, normas, pirâmide de Kelsen, norma de hierarquia superior revoga norma de hierarquia inferior, tá? A maior pode revogar a menor. Critério cronológico em relação ao tempo. Uma norma posterior revoga uma norma anterior sobre aquele mesmo tema, tá? Então, tem o mesmo tema. Exemplo do CPC, vamos colocar do CPC. O CPC
Se bem que o CPC foi expresso também, né? Mas é cronológico. Eu tinha um de 73 e agora eu tenho um de 2015. O de 2015 é posterior, então ele revogou o de 73. Uma norma, aqui está assim, norma geral, norma especial. Norma geral pode revogar norma geral, mas norma especial pode revogar, em tese, norma especial revoga norma geral. Então, se eu tenho uma norma específica sobre um determinado assunto e eu tenho uma norma que é geral, eu vou sempre aplicar o quê? Aquela norma específica. Ok? Normas que não podem ser revogadas. Estão no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Existem algumas normas que não podem ser revogadas, não podem abolir, né? O voto secreto e direto, os direitos fundamentais da pessoa humana. Eu não posso revogar. É o chamado de cláusula pétrea, cláusulas de pedra porque não mudam. Temos também a repristinação. No Brasil, não existe o fenômeno da repristinação. Em tese, o que é repristinação? Repristinação é quando eu pressuponho 3 leis. Lei A, vamos ver se vocês entendem assim. Lei A, deixa eu ver, eu não lembro se eu coloquei, deixa eu ver, não coloquei para vocês, peraí. Quando vocês têm a lei A, lei B e lei C. Vamos pensar assim. A repristinação pressupõe 3 leis. Eu tenho uma lei A. A lei A é revogada por uma lei B. Ok? Lei B revoga a lei A. E aí vem uma lei C. Por isso que eu falei que são 3. Uma lei C. Essa lei C revoga a lei B. Pergunta: a lei C revogou a lei B. Se ela revogou a lei B, a lei A, que tinha sido revogada pela lei B, ela volta em vigor? Ela volta a entrar em vigor? Porque a lei que revogou a lei A, que é a B, ela foi revogada. E aí a lei A volta a entrar em vigor? Repristinação é esse fenômeno em que uma lei revogada, ela volta a entrar em vigor. Porque a lei que a revogou é revogada também. No Brasil, nós não temos esse fenômeno, salvo disposição em contrário. O que é salvo disposição em contrário? Quer dizer que em tese pode acontecer? Até pode, mas não acontece na prática por quê? Porque quando eu tenho uma lei, a lei C revogou a lei B e a lei B revogou a lei A. Se a lei B foi revogada, a lei A ela não volta de novo. O máximo que acontece é a lei C. Se ela revogar a lei B, o que acontece? A lei C ela vai se reportar à lei A, que já foi revogada. Então, se ela já foi revogada, ela vai retornar, né? E ela geralmente retorna ela geralmente retorna, mas não porque ela porque ela já foi revogada. Ela simplesmente é reintroduzida no ordenamento jurídico brasileiro, ou no sistema jurídico brasileiro. Ok? Leiam, gente, principalmente essa parte da repristinação. Então, não existe fenômeno da repristinação no país, salvo disposição em contrário. Mesmo assim, os doutrinadores entendem que não há repristinação, porque quando a lei C revoga a lei B, a lei A não vai retornar. Eu, no máximo, vou reintroduzi-la no ordenamento. Se eu vou reintroduzi-la, ela se torna uma nova lei, muitas vezes, tá? Para finalizar a nossa questão, ainda sobre retroatividade e irretroatividade da lei. Bom, lei, gente, é feita para o futuro, não é feita para o passado. Então, em regra, eu faço a lei para aplicar no futuro. Exemplo, o Código de Processo Civil. Eu criei em 2000, ela foi publicada em 2015 para começar a vigorar em 2016. Futuro. Não alcança fatos passados. Mas há exceções, tá? A exceção é que eu posso ter lei benéfica
principalmente no direito penal, para beneficiar o réu. Então, se eu tenho uma lei A que beneficia o réu e a lei B que veio depois não beneficia o réu, eu posso usar a lei A. Tá? Mesmo que a lei A já tenha sido extinta, revogada, desculpa, tá? Bom, como a lei não pode retroagir, em tese, ela é para o futuro, né? O artigo 5º da lei, o artigo 5º da Constituição Federal, claro, a lei não vai prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Bom, o que é aqui? O que é direito adquirido? Direito adquirido é um direito que já está incorporado à sua personalidade ou ao seu patrimônio. É um direito que você já adquiriu, tanto por decisão judicial quanto por uma decisão extrajudicial. Exemplo, aposentadoria. Em tese, a aposentadoria é um direito adquirido, ninguém pode tirar de você. Ok? Você adquiriu. Ato jurídico perfeito. Ato jurídico perfeito é aquele ato praticado no momento e de acordo com aquela norma antiga, vigente. Então, se eu pratiquei um ato na norma antiga, significa que a lei, né? Ela não retroage. A lei nova não vai prejudicar o que eu já fiz, tá? Exemplo, até coloquei como exemplo, o regime legal de bens no casamento, antes de 1977, que em 1977 foi publicada a lei do divórcio, da separação. Até então não podia nem se divorciar e separar no Brasil, tá? Até 1977, o regime de bens era da comunhão universal. Comunhão universal, bens adquiridos antes e depois da comunhão, tá? Depois de 1977, passou a ser o quê? Comunhão parcial. Ora, mas e quem se casou antes de 1977? Quem se casou antes de 1977 praticou o quê? Um ato jurídico perfeito. É um ato que aconteceu no momento em que aquela lei estava em vigor, da comunhão universal. Vai continuar a comunhão universal. Não vai ser atingida pela comunhão parcial. Se eu me casei em 1975, comunhão universal. Tá ok? Mas se eu me casei em 1980, comunhão parcial. Ato jurídico perfeito. E a coisa julgada, vocês vão ver muito sobre coisa julgada, tá? Coisa julgada é a qualidade atribuída a uma decisão judicial considerada definitiva, que não cabe mais nenhum recurso. Eu tenho uma ação, essa ação está no juízo de primeira instância, no juiz, né? Eu não me conformei com isso, então eu recorri. Se eu recorri, significa que a decisão ainda, se eu recorri para um tribunal, a decisão ainda não é julgada definitiva, porque ainda está pendente um recurso, né? Enquanto tiver pendentes todos os recursos possíveis, vocês vão estudar todos os recursos possíveis, né? Eu ainda posso discutir a questão. Só quando não tiver mais nenhum recurso possível, eu não consigo mais discutir aquela questão, aí eu posso dizer que aquela questão se tornou coisa julgada. Eu só posso acabar com essa coisa julgada por meio de uma ação chamada rescisória, em que eu posso voltar, por conta de alguns fatos novos ou supervenientes, eu posso voltar à questão. Fora isso, não. Então, lembrem-se sempre, a lei é irretroativa, tá? Ela não prejudica o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Falei para vocês da retroatividade benéfica, então só para ficar claro, né? A lei não retroage, salvo para beneficiar o réu, tá? Esse é um, tá? Sempre para beneficiar o réu em direito penal, tá? A lei pode retroagir. Se eu tenho uma lei B, né? Vou até repetir o exemplo. Eu tenho uma lei A e tenho uma lei B. A lei A foi revogada e a lei B passou a tratar da mesma matéria. Só que o que acontece? A lei A era mais benéfica e a lei B não. Então, a lei A, por um determinado crime, tinha como pena aquele crime
5 anos. E a Lei B coloca 7 anos para aquele crime. Né? O réu que cometeu o crime sob a Lei A, ainda que agora seja julgado pela Lei B, ele pode pedir a retroatividade daquela lei. Tá ok? Essa é a retroatividade benéfica. E o artigo 6º da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A lei terá em vigor efeito imediato, sempre respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, que eu já expliquei para os senhores. Todos vocês têm esses materiais. Até vou conferir daqui a pouco novamente, mas todos vocês têm esses materiais. Então, é interessante para que vocês. Eu aqui falei, ia ser curta, né? Infelizmente, infelizmente ou felizmente. Mas eu aguardo possíveis dúvidas de vocês, tá? Por e-mail ou pela sala virtual sobre esse assunto. Leiam os livros, tá? As obras, principalmente as obras que eu indiquei. Miguel Reale é muito bom, tá? Silva também é muito bom. Para que vocês entendam muito bem isso. Essa é a base do nosso direito, tá? Essa é a base do nosso direito. Isso tem que ficar muito bem internalizado. Eu coloquei algumas questões para vocês também, como um questionário, e vocês também têm algumas atividades para fazer e a gente vai discutindo aí ao longo. Ok? Muito boa tarde para todos vocês.